Vocês achavam que era quem? O Fernandinho Beiramar, alguém assim? Tem que criar um clima, né? Senão não dá um impacto, né? Vocês também gostaram? Foi legal? Foi instrutivo? Que legal. Tem coisa pra burro pela frente ainda e já são 10 para as 8. Normalmente o culto acaba às 8 horas. Eu creio que esse culto vai acabar lá pelas 10 horas da noite. Tudo bem para vocês? Amém. Então, uma salva de palmas a Jesus Cristo. Dá um glória a Deus aí bem alto. E vamos nessa. Eu vou pedir para você, por favor, prestar bastante atenção. Não deixe com que o sono, não deixe com que o Corinthians, bom, isso também não é motivo, mas enfim, caso fosse, não deixe que te atrapalhe, que roube a sua atenção, e nenhum tipo de preocupação ou qualquer outro tipo de bobagem. Porque a palavra, ela não é que ela é complexa, mas ela depende de atenção para que você possa realmente participar e absorver aquilo que Deus preparou para a gente. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque mais essa noite nós temos a oportunidade, meu Deus, de nos assentar à tua mesa, Pai, e celebrar, Senhor, a tua vitória na cruz do Calvário, só que com o acréscimo, Senhor, com o plus de que essa noite representa exatamente a noite da vitória, Senhor. O tempo, o dia da vitória, Pai. Então, é como o aniversário, Senhor, da vitória do cristianismo, Pai. Então, para nós tem um significado muito ampliado, Senhor. E é uma alegria nós como igreja, Senhor, cheios de poder da Tua presença, Pai, da certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor nos ama e por isso fez toda essa movimentação. É que nós estamos aqui, Pai, desejosos de escutar a Tua voz, desejosos de receber a Tua orientação, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, fala aos nossos corações, toca, Senhor, a cada um de nós e muda, Pai, o que precisa ser transformado. Converte, Senhor, em nossos corações, meu Deus, aquele caminho, Pai, que está nos desviando, Senhor, da Tua vontade, para que Ele possa se colocar alinhado com o caminho que o Senhor planejou, meu Deus, e nós possamos prosseguir, Senhor, para a eternidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu vou dar 3 exemplos. Antes de dar esses 3 exemplos, puxa, o culto pode ficar grande, realmente, eu peço que vocês tenham paciência. Deixa eu ver se o meu... Como a gente não tem o Wi-Fi aqui, deixa eu ver se o buffer do... Não está. Está? Sim, está. Maravilha. Eu vou dar para vocês 3 informações a respeito de mecanismos que estão sendo desde muito tempo utilizados para nos tornar pessoas cada vez mais carnais e, consequentemente, cada vez menos espirituais. O primeiro dispositivo, ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado negativo, um lado extremamente nocivo, e eu quero compartilhar contigo. Vou começar por ele então, chama-se dessensibilização sistemática. Repita comigo, dessensibilização sistemática. A grosso modo, o que é isso? Digamos que você tenha medo de aranha, aracnofobia, muito medo de aranha, mas um medo inexplicável mesmo, uma coisa que te faz perder o ar. Se você vê uma criança vestida de Homem-Aranha, você desmaia. Não dá para conviver com esse tipo de coisa, muitas vezes se torna algo insuportável. Então você acaba buscando uma ajuda especializada. E então, um dos mecanismos, ou o principal mecanismo, eu não posso te dizer com certeza absoluta, é esse processo da dessensibilização sistemática, que é, aos poucos, você começar a confrontar a pessoa com o objeto ou a coisa que traz a fobia, que traz o desespero, e vai, aos poucos, dessensibilizando a pessoa em relação àquilo, vai tirando aquele medo. Primeiro traz uma aranha ridícula, que não tem como causar medo em ninguém, de pelúcia, e faz a pessoa abraçar a aranha.
Depois pega e mostra uma foto de uma aranha horrorosa, dessas de verdade e tal, mas é uma foto. Aí faz a pessoa pôr a mão na foto e vai indo nessa vibe, até o dia que a pessoa tá beijando aranha na rua, e realmente não sente mais medo de aranha. É mais ou menos isso. O problema da dessensibilização sistemática é que ela pode ser utilizada para outras coisas. Como, por exemplo, um tempo atrás, eu tive acesso a um vídeo de um camarada que entrou numa mesquita e matou uma quantidade absurda de fiéis ali, que estavam ali orando, dentro da profissão de fé deles, de uma forma absolutamente cruel e grotesca. Quando eu assisti isso, é evidente que eu fiquei chocado. Mas o choque que eu senti, eu não posso classificar como um transtorno que me deixou traumatizado. Não posso classificar dessa forma. Por quê? Porque eu estou tão habituado a escutar sobre a morte, a ver no jornal, não sei o que lá, alerta, não sei das quantas já e tudo mais. Coloca na tela, matou, morreu, não sei das quantas, arrancou a cabeça, arrancou o braço, requintes de crueldade. E a gente assiste filmes que mostram uma tremenda, né, realidade, assim, uma riqueza de detalhes, cenas de crueldade, de morte, de todo o tipo, né, de sofrimento relacionado a esse tipo de violência. E além disso, ainda existem joguinhos de videogame, que você fica ali numa realidade virtual, quase que você esquece que aquilo é um videogame, e você entra naquele jogo e você próprio mata um monte de gente naquele jogo, e todas essas coisas, querendo você ou não, vão funcionando como uma dessensibilização sistemática. Aos poucos você vai criando uma indiferença em relação àquilo. Por quê? Porque esse mecanismo de fato funciona. Você está entendendo ou não? A mesma coisa em relação ao sexo. Antigamente, dizia o meu bisavô, que se ele visse a canela de uma moça, ele já ficava transtornado porque viu a canela. Que era tipo, nossa, uma canela! Uau! Uma canela! Sabe assim? Meu irmão, hoje em dia, cara, olha que canela. Fala sério. Mulherada anda na rua com os shortinhos assim, que fica as bochechinhas aparecendo e normal, tipo, pá, legal, vou na padaria ali. Tá? Coloca aquelas calças que parece que entrou a vácuo, sabe? Você vê tudo, tá tudo ali. Só que tá com outra cor, né? Às vezes tá preto, às vezes tá azul, às vezes tá vermelho, às vezes tá verde. Mas tá lá. Tudo à mostra. Você acha que isso não é uma dessensibilização? Você está vendo aquele negócio que está bombardeado. Aí você assiste televisão, acontece tudo. Você vê de tudo. Assiste um filme, você vê de tudo. Aí você entra na internet, então nem se fala, você vê de tudo. O que isso vai gerando? Por um lado, vício em emoções extremamente fortes. Por outro lado, uma dessensibilização de emoções singelas. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Aleluia. Vamos lá. Esse é um mecanismo. Segundo mecanismo, eufemismo. Repita comigo, eufemismo. Ah, já sei, pastor, aquele negócio das mulheres ficar falando que elas são iguais aos homens. Não, isso é feminismo. Não confunda eufemismo com feminismo. Eufemismo é quando a gente utiliza palavras ou expressões que suavizem o significado de outras palavras e expressões que soam rude, ofensivas ou obscenas. Vou te dar um exemplo. Você chegar para a pessoa, você já viu alguém pegar uma mosca? Vou mostrar para vocês como é que pega. Mas eu pego mesmo. O mestre Miyagi, pego mesmo. Ao invés de você chegar para a pessoa e falar assim: caramba, você é burra, hein? Ou você é burro. Ao invés de falar assim, você usa um eufemismo e fala: puxa vida, você tem uma inteligência limitada. Isso é um eufemismo. Deu para entender? Por exemplo, você sabe que a pessoa está mentindo. No lugar de você falar: poxa vida, você está mentindo descaradamente,
Não, você, para não ser tão agressivo, você fala: valha-me Deus, você está faltando com a verdade. Isso é um eufemismo. Quer um outro? Está lá aquele menino de 17 anos que matou mãe, pai, o filho, estuprou, fez terror. 17, 16, 15 anos de idade. No lugar de você chamar de bandido, vagabundo, menor de idade, o eufemismo é adolescente em conflito com a lei. Adolescente em conflito com a lei. Por quê? Porque essas outras expressões mais duras, muitas vezes ofendem. É nessa hora que nós entramos num outro mecanismo conhecido como politicamente correto. O politicamente correto é a normatização, preste atenção, é a normatização da liberdade de expressão, através da condenação e repressão do uso de linguagem ou ações que são vistas como excludentes, separatistas, que marginalizam ou insultam grupos de pessoas vistos como desfavorecidos ou discriminados, especialmente definidos por sexo ou raça. Vocês entenderam? Esse é o politicamente correto. Eu quero fazer um parênteses aqui, é por isso que eu acho que essa pregação vai terminar às 10 horas da noite, porque só esse parênteses já vai demorar uma cara para eu fazer. Eu vou lembrar uma coisa que eu já falei uma vez, mas vou falar de novo. Certa feita eu estava assistindo um vídeo do Ravi Zacarias, que é um dos maiores apologetas que existem hoje no planeta, né, que defendem o cristianismo como verdade absoluta. E ele conta que uma moça, uma repórter, uma vez pediu para filmar um dos debates dele, que é perguntas e respostas, normalmente em universidades, e ao final daquele debate, a repórter que falou que ia pegar apenas 5 minutos do debate, ela ficou tão interessada que ela ficou o debate todo, e ao final ela virou para ele e falou assim: eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ela falou: você então pode me acompanhar então até a saída da universidade. Ela falou assim: eu concordo com muita coisa do que o senhor disse, mas eu não consigo entender por que para o cristianismo a raça não sofre discriminação e a opção sexual sofre discriminação. Por que o cristão considera que a raça é algo, que a discriminação de uma raça, o preconceito racial é algo que deve ser a todo custo evitado, condenado até? E o preconceito em relação à opção sexual, não. E a resposta dele me deixou pasmo. E por que eu estou querendo dar essa explicação para vocês? Pelo seguinte: ao explicar o politicamente correto, veja como terminou a explicação. Pessoas vistas como pertencentes a pequenos grupos, minorias de desfavorecidos ou discriminados, especialmente definidos por sexo ou raça. É opção sexual ou raça. Então por que o cristianismo defende, né, que o preconceito não deve existir em relação à raça, mas em relação à opção sexual existe o preconceito? E aí ele explicou o seguinte, preste atenção, olha a profundidade da explicação. Ele explicou o seguinte, ele falou assim: para nós cristãos, raça é sagrada, é um dom que Deus deu, é um dom que Deus entrega para as pessoas. Você ter uma raça é uma coisa sagrada, com isso não se mexe. E igualmente, para o cristianismo, o sexo é uma coisa sagrada. Agora veja só que coisa interessante, ela é sagrada a partir de que perspectiva? Presta atenção. Primeiro de tudo, o primeiro motivo pelo qual o sexo existe em toda a criação é reprodução. Esse é o primeiro motivo. É para garantir a reprodução. Do ponto de vista carnal, animal, o principal objetivo do sexo é a reprodução. Então já começa daí, a reprodução. Segunda coisa, no cristianismo nós acreditamos que o sexo é a intimidade mais especial e profunda que duas pessoas podem ter dentro de um casamento. Sendo que nós partimos da premissa que o sexo é para a reprodução de uma maneira geral.
tá? Não que você só pode transar para fazer filho, porque aí te ferrou que nós vamos virar uma coelhada aqui dentro. Mas, pense, a princípio, o objetivo inicial é para fazer filho. Segundo, é a celebração maior da intimidade estabelecida a partir da assunção do compromisso irrevogável até a morte entre duas pessoas. Sendo que, das manifestações que existem do amor, que são 4, Eros, Storge, Filéu e Ágape, o casamento é a única instituição capaz de experimentar as 4. O Eros, que é o amor erótico, sexual. O Storge, que é o amor de família, que é o lance que acontece entre o marido e a mulher e que gera filhos. O Filéu, que é o amor de amigo. E o Ágape, que é o amor de Deus, que se não existir dentro de um relacionamento, dificilmente ele sobrevive por muitos anos. O casamento é a única instituição que pode ter essas 4 coisas. E tendo todo esse panorama em vista, é que o cristianismo diz: o sexo é sagrado e nós não aceitamos que ele seja contido dentro desse contexto dessensibilizado, sistematicamente dessensibilizado de depravação. Deu para entender? Fácil, ficou fácil, né? Amém. Então, um exemplo clássico do politicamente correto é a questão, por exemplo, da palavra negro. Vou virar para o Henrique e falar assim: aí, negão, beleza? Não pode mais, é pecado. Qual é o seu nome mesmo? Como? Eu não posso virar para o Tom e falar: aí, negão, beleza? Que negão, mano, você está bem louco, cara? Não pode falar assim, é afrodescendente. Tem que falar: é afrodescendentão, beleza? Porque é muito, muito agressivo você falar negão. Fala: pô, velho, sério mesmo? É muito agressivo. Só que isso, existe ainda uma série de coisas por trás que você pode falar: não, realmente, né? Pelo histórico e tudo mais, tal, existe toda uma defesa. Acontece que a coisa vai desenrolando por uma quantidade de paranoias fora do normal. E eu gostaria de citar algumas para vocês. Como eu disse, o culto vai terminar pelo menos às 10 horas da noite. Eu tenho aqui uma lista de 10 absurdos do politicamente correto que aconteceram, preste atenção, em 2016. Hoje a coisa está pior ainda. Esses aconteceram em 2016. Vou citar aqui para você. Naqueles X-Men da Marvel, tem um vilão chamado Apocalipse. Então, num dos filmes da Marvel, esse vilão foi combatido por todos os X-Men. Eu não assisti esse filme, não sei como é que foi. Mas, quando os caras fizeram o primeiro pôster de divulgação, tinha lá o Apocalipse, que era esse monstrão, cravando aqui a mão no pescoço de uma das heroínas, que é uma mina toda azul. Como é o nome dela? Mística. Segurando a Mística pelo pescoço. Assim, a mina azul, não vai dar para vocês verem. Sabe qual é? Uma menina azul, ela é meio camaleão, ela vira um monte de coisa e tal. Maluco, as feministas falaram que absurdo que essa comunidade, como é que é? Essa sociedade heteronormativa, machista, branco, aquele papo todo e tudo mais, esteja promovendo a violência contra a mulher. Mas é um filme de super-herói, maluco. Violência contra a mulher? Violência contra o super-herói. Direitos iguais. O super-herói lá, o vilão, vai bater no homem e na mulher. Igual, com a mesma força, inclusive. Não é isso que elas querem? Apanhar igual? Não me bata de levinho, que eu dou uma porrada mesmo na cara. Que nem você dá nos... Beleza. Bro! E olha a resposta que a 20th Century Fox deu, a empresa que faz o filme. Em nosso entusiasmo para mostrar a maldade do personagem Apocalipse, não percebemos de imediato a conotação perturbadora desta imagem, disse o estúdio num comunicado divulgado nos Estados Unidos. Assim que percebemos o quão indelicado ela era, rapidamente tomamos medidas para remover todo o material. Pedimos desculpas pelas nossas ações e nunca apoiaríamos a violência contra as mulheres. Então os caras acabaram de inventar um vilão que não pode ser vilão com mulher. Que vilão que é esse? Que vilão que é esse, cara? O Superman, ele não pode com Kryptonita. O Apocalipse não pode com mulher. Vou falar uma outra para vocês. Olha essa aqui.
Aí o casal interracial racista. É uma loira com um baita de um galão, negão, bonitão. E 2 filhos mulatos, né? Eles são filho de um negro com uma loira. Então eles têm as características de negro, só que com a pele mais clara. A foto é do casal andando na rua, o marido olhando para a mulher felizaço, a mulher assim, o filho olhando para a mãe também e tal, e a menininha no carrinho de neném. Aí, a galera começou a reclamar dizendo o seguinte: por favor, retirem esse anúncio da Versace, é constrangedor. O anúncio inteiro é focado na mãe de pele clara. Tanto as crianças como o pai olham para ela impressionados. As minorias são pouco representadas na indústria e quando em comerciais, elas são quase sempre retratadas na sombra de uma modelo de pele clara. Olha essa agora. Capitão América. E assim, para muitos você já fala assim, pô, que legal, né? Os caras estão fazendo, né? Porque de fato, no meu tempo, não existia âncora de jornal negro. Só tinha âncora de jornal branco. Não é? Os filmes, super-heróis, você tem o super-herói negro. Agora tem o Pantera, que existia nos quadrinhos, né? De fato existia essa estupidez, né? Mas olha como a coisa vai ficando paranoica. Aí os caras colocam, estavam pagando maior grana para os caras, tá lá desfilando com a loira e tudo mais. Fala assim, não, mas então os dois olhando para a mulher. Então, quer dizer, o marido não pode ter admiração pela mulher. E nessa hora o feminismo não entra em cena defendendo a mulher, falando que absurdo, então a mulher não pode ser admirada pelo homem. Olha que paranoia que é esse troço. O raciocínio não fecha, não tem como fechar. Aí você vai pro Capitão América. O Capitão América, no filme Guerra Civil, tem uma cena em que ele começa a lembrar, junto com um amigo dele, aquele homem que tem um braço todo de metal, que eu não sei, o soldado infernal, lá sei lá que raio. Eles começam a lembrar do tempo que eles eram jovens e pegavam a mulherada, lá em 1950, sei lá. Olha só. Ele é o Capitão América, um símbolo dos militares americanos e um dos maiores super-heróis de todos os tempos. Foi construído para derrotar alguns dos vilões mais temíveis do eixo do mal. E graças a um soro que lhe torna quase indestrutível e lhe permite ter o ápice do condicionamento físico, bababá. Mas até ele possui um ponto fraco, sua virilidade heterossexual. Essa é ao menos a opinião da colunista Joanna Robinson, da revista americana Vanity Fair. Joanna diz que saiu desapontada com o terceiro filme da saga do super-herói, Guerra Civil, lançado em maio nos cinemas americanos. O motivo? Uma cena em que o capitão se torna nostálgico ao relembrar suas corridas atrás de rabos de saia com seu melhor amigo Bucky Barnes. Para a colunista, os diretores entregam evidências demais de que não há um relacionamento gay entre os amigos. E isso é um erro. Aí tem uma aspas para a moça. Olha que viagem, velho. Uma aspa para a moça aqui. É um momento doce e humano que os conecta, mas também é regado de virilidade heterossexual. Se a Disney não está inclinada a dar ao público um herói gay, ela não poderia pelo menos ter deixado para nós o sonho de Bucky como capitão? Não dá nem para deixar um jeito da gente sonhar que o Capitão América é gay? Ele tem que ser hétero. O filme Capitão América Guerra Civil não saiu da linha quando definiu o relacionamento de Bucky e Steve, quando o capitão dá um beijo em Sharon Carter. Enquanto Bucky olha de forma positiva para os dois, onde está o espaço para a interpretação nesse momento? O filme está sendo agressivo com os gays, porque ele não permite a possibilidade do gay sonhar com o Capitão América como o Capitão América gay. América gay. Esse é o politicamente correto, meus amigos. E é nessa paranoia que a gente está envolvido. Eu posso dizer para você que eu também sou absolutamente contrário a todo e qualquer tipo de preconceito em relação a vidas. Mas eu não posso evitar que dentro da minha estrutura de fé existe, sim, condenação para certos tipos de comportamento. E comportamento acontece através de pessoas.
E pessoas que têm o seu comportamento questionado, podem se sentir questionadas enquanto indivíduos, né? Tipo assim, você tem preconceito contra mim. Eu assim, não, eu não concordo com o seu comportamento. É diferente. Vocês entenderam até aí, né? A igreja, ela tem parte nisso. A igreja fez história com essa ideia do eufemismo, de tornar as coisas mais palatáveis, de tornar as coisas mais aceitáveis, especialmente ali no começo, quando a igreja católica começou a tomar essa forma mais institucionalizada, quando Roma entrou em cena e começou a estabelecer como é que eu posso dizer, uma influência política sobre a igreja. Mas eu quero mostrar umas imagens para você aqui, que talvez não dê para ver direito por causa da nossa linda cruz, que por sinal ficou muito bacana, mas eu vou tentar mesmo assim. Apaga a luz, por favor. Coloca aqui na tela para mim o primeiro slide de Jesus. Aqui. Olha só, esse Jesus. O que ele te passa? O que essa imagem de Jesus Cristo na cruz te mostra? Eu não quero ser desrespeitoso, mas é difícil eu não dizer que essa imagem para mim não passa um aspecto de real sofrimento, e não passa também um aspecto de alguém que vivia naquela época, naquelas condições. Como pode uma pessoa do Oriente Médio todinha depilada desse jeito? Todinho depilado. Tem um pelo, nem no sovaco, ó. Não tem um pelo. Qual é a desculpa por trás disso? Não, mas isso é para mostrar pureza, é para mostrar... Você quer dizer que pelo é impuro, então? O que será do Tony Ramos? Aí você vê assim uma atitude tipo... Parece que está sofrendo? Parece que está sofrendo na cruz? Não tá uma coisa meio assim, ai, não aguento mais ficar nessa posição, cara. Na boa, não me passa nem um pingo do que provavelmente foi o que Jesus Cristo sentiu na cruz. Agora coloca o outro slide. Já essa, posso te dizer que chega um pouco mais perto, porque ainda que Jesus Cristo nessa também pareça estar totalmente depilado, ele está tão dilacerado por causa da surra de chicote que ele tomou, que você nem lembra de olhar se tem pelo ou não. Isso está mais próximo da realidade do que aconteceu com Jesus. A diferença entre uma e outra é gritante, porque aqui você vê um Jesus Cristo moído, como estava em Isaías. Isaías descreve o que Jesus Cristo ia fazer como algo estarrecedor para qualquer um. E quem vê o slide anterior vai pensar que Isaías errou longe, errou feio na previsão. Porque, imagina, estava maquiado, né? Para tirar foto e tudo, né? Beleza, passa para a próxima. Esse Jesus, loiro de olho azul, velho. De onde que tiraram o Jesus loiro de olho azul? Ah, é obra de arte, tem toda uma licença poética e tudo mais. Sim, tem toda uma licença poética. Mas, por trás disso, também existe preconceito. Existe o preconceito de falar assim, não, Jesus era um gato. Põe a outra. Muitos dizem que talvez Jesus se parecesse mais com esse rapaz aí. Só que não vende tanto, né? Esse não é tão bom para o comercial. Então vamos fazer ele loiro, de olho azul e tudo mais. E por mais que existisse preconceito por trás disso, também existe um eufemismo, também existe um politicamente correto para aquilo que estava em voga naquele tempo. Não, precisamos mostrar um Jesus loirinho, de olho azul, que é para mostrar uma certa pureza. Então quer dizer que quem é moreno e tudo mais é tudo impuro? Está tudo lascado? Mas isso não é só preconceito, é politicamente correto também, para a época. Você está entendendo? Então vamos seguir adiante. Pode acender as luzes. Dentro do conceito do politicamente correto está a ideia de nós nos cercarmos de
de recursos para que a gente consiga evitar ao máximo que todo tipo de gente possa de alguma forma se sentir ofendida com alguma coisa. Todo tipo de gente. Então assim, está chegando num ponto onde você tem que tomar cuidado de chamar a pessoa pelo pronome que ela quer ser chamada. E esse pronome, ele varia conforme a forma que a pessoa, com que ela se identifica. Existem pessoas que se identificam como sendo descendentes de unicórnios alados que viveram na era celta. Sério, existe esse tipo de psicagem. Eu falei, eu me identifico com isso e eu gostaria de ser chamado pelo pronome Zaz. Então toda vez que você, ao invés de falar ele, você fala Zaz para mim. O meu pronome, para o meu tipo, do meu troço é Zaz. Eu falei, você quer que eu entre na sua viagem, velho? Você quer que eu te chame de Zaz? E assim eu vou estar confirmando que de fato você é um descendente de um gnomo, ou sei lá que raio. Há 10 anos atrás, essa pessoa seria presa no charco e ia ficar tomando choque na cabeça. Hoje, tem que ser aceito como uma coisa normal, porque é politicamente correto. E o politicamente correto, com essa ideia de não ofender, de não trazer mal-estar, de não trazer desconforto, de não trazer, ela está tornando a verdade uma coisa, como é que eu posso dizer assim, indesejável. A verdade está se tornando uma coisa indesejável. Me fale o que eu quero ouvir, não fale o que eu preciso ouvir. E cada vez mais a humanidade luta para evitar o enfrentamento com questões desconfortáveis, especialmente quando o confronto tem a ver com padrões de ética. Então, preste atenção nisso. Muitos se esforçam para não acreditar em Deus da forma como a Bíblia descreve, não porque não faz sentido, mas porque bate de frente com o estilo de vida que elas escolheram. Para estas pessoas, o Deus da Bíblia não passa de um tirano, não passa de um estraga-prazeres. E, se ele é um estraga-prazeres, logo não pode ser bom, pois o prazer é bom e estragar o prazer é ruim. Você está entendendo? Então segue comigo. Esse é o resultado de uma cultura que prega: siga o seu coração, faça o que você acha que é bom. Esses dias eu fui fazer uma série de testes numa produtora. Eu sou locutor, como muitos já sabem. E durante o teste, uma das pessoas que me atendeu virou para mim e falou assim: você é pastor, né? Eu falei, sou. Seus cultos acontecem quando? De quinta e de domingo, os cultos que eu prego. Ah, que legal, tal. Eu ia numa igreja também, que está nos Estados Unidos, tal, frequentava uma igreja. Eu falei, pô, legal. Falei, qual a igreja que você é pastor? Eu falei, Bola de Neve. Ah, Bola de Neve, eu conheço, conheço, tem um amigo tal, e ela falou o cara, eu conheci o cara lá da sede. Eu falei, pô, cara, era meu amigo também e tal. Outra pessoa, eu conheço também, cara, que legal, que bacana. E por que você não vai no Bola? Eu falei, que eu não me encontro, eu não consigo me encontrar. Eu falei, mas você não encontra por quê? Não, eu acho que... Eu falei, não, mas peraí, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Eu falei, como que você acredita em Deus? Como é o Deus que você imagina e tal? Aí a coisa começou a desenvolver, eu falei assim, peraí, deixa eu simplificar um negócio para você. Você acredita que existe, porque Deus existe, um conjunto de princípios ou de leis que regem o universo? E que essas leis, elas determinam o certo e o errado? Elas são a régua definitiva, o prumo, para que a gente possa discernir certo e errado? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Ele falou, não, eu não acho que é assim. Ele falou, mas aí então você acha que a verdade ela é relativa? Eu acho. É relativa ao quê? A você, a mim, ao Zé. Todo relativismo depende de comparação, só para constar. Agora, olha só que loucura. Eu falei assim, então tá, mas espera aí, mas você acredita em Jesus? Acredito. Mas você acredita em Jesus como ele disse que ele era? Ou você acha que a Bíblia é só uma falácia? E que Jesus existiu, mas ninguém sabe direito o que ele foi? E que se Deus é bom, então ele aceita todo mundo do jeito que é? É isso. Eu falei, então você não acredita em Deus, você acredita na sua intuição. Você acredita na sua intuição. E a história meio que parou por aí. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Timóteo capítulo 3.
Tô avisando, hein? Pode começar a se espreguiçar aí, porque essa história aqui vai longe. Teve até o coelhinho da Páscoa hoje, se redimindo de seus pecados. 2 Timóteo 3, olha a quantidade que nós vamos ler, do versículo 1 até o 17. 17 versículos, bastante coisa. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 17, que diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha que curioso o que ele declara: porque haverá homens amantes de si mesmo. Já começa aí a chapuletada na orelha. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso significa mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, ou politicamente correto, mas negando a eficácia dela. Vou repetir: tendo aparência de piedade, ou politicamente correto, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, resistentes à verdade. Do que nós estamos falando aqui? De uma mentalidade que está cada vez mais se tornando popular, que é resistente à verdade. Fica usando de eufemismo, fica usando de dessensibilização e fica usando dessa desculpa do politicamente correto para driblar a realidade e nos levar a um devaneio coletivo, a todos pensarem juntos uma absurdidade completa. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A conclusão dessa passagem é claríssima. Não amenize, não adeque e muito menos ignore a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E tem mais, não é só isso. Palavras do próprio Jesus Cristo, registradas em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existe todos os caminhos levam a Deus. Ah, você acredita de Deus desse jeito, eu acredito desse. O importante é que todos nós fazemos o bem, portanto todos nós vamos para algum lugar, o céu, sei lá, cada um acredita numa coisa, seja o que Deus quiser. Não, a Bíblia não deixa espaço para isso. E não fui eu que inventei esse troço. A mensagem da cruz não admite eufemismos, não admite amenidades, não admite o politicamente correto. É o que é. E qual é a mensagem da cruz? João 3,16. Mas não só o 16, vamos ler até o 21. A mensagem da cruz é a seguinte, resumindo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Sabe por que não foi para esse motivo que ele mandou Jesus Cristo? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Então Jesus não veio para condenar, porque a condenação já existe.
Ele enviou Jesus Cristo para que pudesse haver salvação, não condenação. A condenação já está estabelecida. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já estava condenado. Você está entendendo? Já estava condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não adianta, tudo gira em torno da verdade. Não adianta querer ficar, não, mas veja bem, não é bem isso. A verdade é que a gente se ama. Ai, que absurdo, pastor, você ainda se dá o trabalho de ficar falando que no namoro não pode ter sexo, não sei o que bobagem, a gente se ama. Olha, na boa, se você quer andar com Deus, você tem que ao menos, ainda que você não consiga não ter sexo com o seu namorado, de vez em quando você caia, pelo menos você tem que ter a simplicidade de reconhecer que isso não é o ideal, que isso desagrada a Deus. Deus não demanda que a gente seja impecável, porque isso é impossível. Ele demanda que a gente seja verdadeiro, sincero, humilde. E aí a pessoa pode virar e falar assim: mas posso falar uma coisa? Eu não faço mal, eu faço bem, eu sou uma boa pessoa. Eu conheço pessoas que não acreditam em Deus e que de fato são boas pessoas. E está aí o problema dessa verdade relativa, dessa moral subjetiva. Você é uma boa pessoa comparada com quê? Comparada com quem? Você conhece a história de Jesus? Você já se comparou com ele? Comparado com ele, você é uma boa pessoa? Você vai falar: ah, mas quer que eu vou ser comparado com Jesus? Eu não sou santo. É isso aí. É isso. Exato. Você não é. Ele é. É por isso que ele é a regra. Ele é o prumo. Você olha e fala assim: nossa, como está torto. Mas pelo menos eu tenho a referência, Jesus. Então, eu vou me esforçar ao máximo para entrar na posição. E crer em Jesus é crer na palavra de Deus. Porque nessa passagem que nós acabamos de ler é o seguinte: quem não crê em Jesus já está condenado, não é que será condenado. Então até o momento que a palavra de Deus te alcança e você é salvo, até esse momento você está condenado. Nossa, mas eu não acho justo. Ok. Eu não acho justo, eu não concordo. Ok. Isso é mais ou menos como se você estivesse ali no dia da catástrofe que aconteceu em Brumadinho e a represa se romper na sua frente, você fala assim: eu não concordo que essa represa se rompa. Você acha que a represa fala: opa, volta tudo? Ele não concorda. Se você subir num prédio e falar assim: eu não concordo que quando eu pulo no prédio eu caia e morra, e pular, o que vai acontecer? Problema seu se você não concorda. Pula lá e vê o que acontece. Pula e fala: para o alto e avante, para você ver para onde você vai. Mas pula acreditando que você vai para o alto e avante. Fala: não, eu vou para o alto e Por quê? Pouco importa se você concorda ou não. É assim que funciona. Ou não é? Crer em Jesus Cristo é crer na palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Presta atenção. Aí você pode me dizer assim: não, mas Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu seja feliz. E porque Deus quer que eu seja feliz, eu larguei o meu marido, ou larguei minha esposa, e meu filho com ele, ou com ela, e estou agora numa nova paixão. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. E Deus quer que eu seja feliz. E Ele me entende, ela me entende. E a gente se ama. E a gente vai se casar com a graça do Senhor. Oh my God. Ó, a palavra é a verdade.
E o que a verdade diz não condiz com uma estupidez dessa. Eu vou te mostrar aqui, ó. Em Efésios 5, no versículo 25, está escrito o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu vou repetir porque é simples. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso, obviamente, não se aplica só do marido em relação à mulher, mas a mulher em relação ao marido também. Aí eu te pergunto, como que Cristo se entregou para a igreja? Ele veio correndo numa praia, de sunga, aquela com o lençolzinho amarrado na cintura, todinho depilado. E a igreja vinha do outro lado, e tocando I never love the sun no more, singing it tonight. I never find a sign so bright. E aí eles se abraçaram e não foi assim. Sabe como ele se entregou para a igreja? Num troço desse. Esse nosso aqui tá super bonito, mas é cenográfico, né? Eu creio que era uma coisa ainda mais cabulosa que isso aqui, né? Mais sinistra. Mas foi nisso aqui que ele se entregou. E ele não se entregou só a uma morte de cruz, mas ele foi colocado numa situação tão humilhante, que conforme Isaías havia previsto, ele foi contado entre vagabundos, porque havia mais 2 cruzes. E nessas outras 2 estavam 2 vagabundos. Apesar que falar vagabundo é muito pesado. Eu poderia tentar utilizar um eufemismo. Então ele não foi contado entre 2 vagabundos, mas entre 2 pessoas indispostas ao labor e propensas ao conflito com a lei. De qualquer forma, a ordem em Efésios 5, porque não é uma sugestão, é uma ordem, tá? É um mandamento. Ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Deixa aí muito claro que não há condicionais. Não há desde que ame sua esposa ou seu marido, ou ame o seu próximo, desde que a sua esposa seja uma santa, não faça nada, seja uma boa cozinheira, uma boa amante, arruma a casa, trabalha, ganha mais dinheiro que você, te sustenta e vice-versa. Não existe condicionais. É ame e ponto final. Não é por mérito, mas é por amor. Vocês estão entendendo? Vocês podem dar um glória a Deus aí, só para acordar? Então, tá bom, tomar um gole d'água. E me preparar para a próxima 1 hora. Lucas 14, vou ler versículos 26 e 27. Existem outras versões que abordam essa fala de Jesus Cristo, mas eu escolhi essa porque ela é bem politicamente incorreta. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pesado, hein? Olha que coisa interessante. Você notou que não está escrito assim? Qualquer que não trouxer o seu ovo de Páscoa não pode ser meu discípulo? Não é isso que está escrito, né? Está escrito que qualquer que não trouxer a sua cruz. Cara, mas isso é muito pesado. É muito ofensivo, cara. Isso é meio separatista também. Não é uma coisa politicamente correta declarar isso, porque não é todo mundo que está disposto a carregar uma cruz. Não é todo mundo que aguenta o peso de uma cruz. A gente tem que pensar, e as pessoas que não aguentam a cruz, como vão fazer? Como elas ficam nessa história? Ninguém pensa por elas? Ninguém tem misericórdia da vida delas? Isso não é politicamente correto, é cruel. E não é possível que um Deus demande uma coisa como essa. Não é possível que Deus seja tão cruel assim. Não é possível que Deus seja um cara tão excludente assim, que só aceita poucos e a outros ele rejeita. Isso não é verdade. Ele ama a todos igualmente. O problema é que a maioria das pessoas não tem ideia do que é a cruz do Calvário.
E eu quero dizer para você que o verdadeiro símbolo, pelo menos na minha concepção da Páscoa, não é um coelho, não é um ovo. É uma cruz. É uma cruz rústica. É uma cruz feita à mão de uma forma tosca, sem cuidado, sem acabamento, cheia de farpas, cheia de quinas, pesada, horrível de se carregar, especialmente depois que você tomou muitas chicotadas. Esse é o símbolo da Páscoa. Uma cruz cheia de sangue. Esse é o símbolo da Páscoa. E é porque muitos acabaram tendo essa noção romantizada da obra de Jesus Cristo na cruz. Vem um Jesus Cristo todo depilado, com uma carinha tipo, oh meu Deus. Fala, poxa, ele sofreu. Sofreu o quê, cara? Você está achando que ele sofreu o quê ali? Eu sei que isso que nós vamos fazer agora é um tanto manjado, mas eu quero fazer mesmo assim, porque como eu avisei para vocês, o culto vai demorar. E eu quero passar para vocês aqui a cena da paixão de Cristo. Na minha opinião, é a mais bem retratada do que Jesus Cristo provavelmente sofreu. Só para que a gente pudesse refrescar a nossa memória do quão distante está toda essa ideia fragilizada e romantizada e simplificada do que é a cruz do Calvário. Quão distante isso está do que provavelmente foi o que Jesus Cristo passou. Você poderia colocar aí, por favor? Apaga todas as luzes, por favor. A gente está com tempo, porque até 10 horas, falta bastante tempo ainda. Podia apagar esse holofote aí de fora também, por favor. Então esse é o momento que Jesus Cristo está orando no Getsemane. Getsemane significa prensa das oliveiras. E nessa hora que ele soa sangue e tal, Judas traiu Jesus Cristo por um punhado de moedas. E o processo de prisão e execução de Jesus Cristo dá início, né? Jesus recebe um beijo de Judas, o trai com um beijo. Imagina o tamanho dessa dor de ser traído dessa forma, por alguém que você ama, por alguém que você se importa. Aí Pedro também nega Jesus Cristo, diz que não o conhece, não sabe quem é, nunca viu mais gordo, achava que ele era loiro e depilado. Pilatos. Jesus quieto. Não se justificou, não se defendeu. Então ele é levado para ser torturado com chicotadas. Vocês podem ver, ele não está sendo levado para ser depilado, né? Aí estão escolhendo, vamos bater com essa varinha aqui? Ah, com essa outra aqui, ó. É legal, com essa varinha. Ah, vamos de varinha então. Legal, varinha é legal. Senta ou verga? Com a varinha, hein?
Observem o homem. Crucifica ele.
distante, né? Bem distante, né? É a falta de compreensão de que isso é o símbolo da Páscoa. Tem feito da gente pessoas tão melindrosas, cheia de isso eu não concordo, isso eu não aceito, disso eu não gosto, mas para mim não está certo, não é justo. Isso é justo? Uma das coisas que mais tocou meu coração nos meus estudos e que realmente me confortam é saber que o nosso Deus não é um Deus que impede que o sofrimento aconteça. O sofrimento acontece, mas Ele não está indiferente a isso. Tanto é que Ele se fez participante do sofrimento e sofreu algo que nunca nenhum de nós poderia sofrer. Esse sofrimento na carne, segundo o que a Bíblia descreve, é pequeno ainda, porque sobre Jesus, no momento em que Ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Ele estava dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E esse momento em que ele se desconecta de Deus, é porque Deus e o pecado não podem estar juntos no mesmo lugar, porque Deus é perfeito. Então o Espírito Santo de Deus sai de Jesus e ele recebe todo o peso de todo o pecado, de toda a humanidade. Imagina quando você faz uma coisa errada, a culpa que você sente, imagina ele receber a culpa de todo mundo. O que esse homem sofreu? Presta atenção. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele foi separado para o ministério, quando ele foi levantado como apóstolo, Deus envia Ananias para orar por Paulo. E o que Deus fala para Ananias é uma frase impactante demais, ali em Atos 9, versículo 16. Ele fala assim: prepara Paulo, porque eu mostrarei para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele não falou o quanto ele vai se divertir, o quão rico ele se tornará, o quanto que ele vai ser liberado de doenças e quanto de ovo de Páscoa que ele vai comer. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Sabe por quê? Porque a carne milita contra o espírito. E quando você começa a buscar viver em espírito, o padecimento é enorme, porque a carne se desespera. A gente começa a sofrer e lutar contra coisas nessa vida que são terríveis de se suportar. Mas esse é o preço de se andar com Deus. Esse é o preço de se andar com Deus. Por quê? Porque não existe nada mais valioso do que estar com Deus. Não existe nada mais valioso do que viver em intimidade com Deus. Então existe um padecimento, mas esse padecimento é precisamente o que nos torna mais e mais fortes em espírito e nos leva cada vez para mais perto de Deus e cada vez para mais distante da carne. Pois é o prazer que nos atrapalha. Portanto, o que nos leva para perto de Cristo é enfrentar o sofrimento e não evitá-lo. O que nos leva para perto de Cristo, o que nos conecta com Deus, não é buscar o prazer a todo custo, buscar o bem-estar a todo custo, mas aceitar que no sofrimento está a transformação que Deus tem para mim e para você. Isso não significa que então, deixa eu ter mais sofrimento, vou todo dia agora dar uma martelada na cabeça, porque assim, ai que desgraça, puxa vida, estou mais perto de Deus. Não é isso. As lutas que você passa no dia a dia, os confrontos que você tem que encarar, em relação à honestidade, à integridade, à lisura de caráter, a você se colocar numa posição de quem aceita ser prejudicado em pró de não envergonhar o nome de Deus, o marido que permanece com a esposa que traiu, a esposa que permanece com o marido que traiu,
O pai que continua lutando pelo filho que está doente, está pelas drogas e tudo mais, tal, e não desiste de honrar o nome de Deus. Por quê? Porque entende que é justamente esse ajuntamento de situações que te levam para mais perto de Deus. É nisso que eu me aproximo de Deus. O prazer é só um detalhe. O prazer é uma coisa pequeníssima na nossa vida na terra. Pequeníssima. E o maior prazer que existe é estar diante de Deus e com Deus. Agora eu te pergunto, quão distante isso que nós assistimos aqui está de um coelhinho fofo com ovos de chocolate? E por que que isso não é divulgado? Nem pela igreja isso estava sendo divulgado. Por séculos, essa realidade, esse nível de sofrimento, nunca exaltado, nunca relembrado com essa intensidade. E aí você pode me dizer, mas não dá para ficar mostrando isso para todo mundo. Não dá para ficar apresentando esse evangelho para todo mundo. Não dá. Querido, a cruz não deixa espaço para eufemismo. A cruz não deixa espaço para amenidades. É o que é. Agora note uma coisa. O preço que o Jesus Cristo pagou na cruz, você não pode pagar. Mas ele disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Não a de Jesus, mas a sua, pessoal e intransferível. Todos nós temos uma. Tome a sua cruz. E muitas pessoas ainda falam, mas o sangue de Jesus me livra de todo mal. Ele morreu na cruz justamente para que eu não tivesse que ter esse peso todo em cima de mim, esse peso que você está falando. Isso é uma crueldade, eu não tenho que estar debaixo disso. Talvez haja um engano aí, eu quero te ajudar a percebê-lo. Para todo aquele que diz o sangue de Jesus Cristo tem poder, sem sombra de dúvida. Mas ele tem poder na vida daquele que está carregando a sua cruz. E agora eu peço que você preste muita atenção, porque isso é muito importante. A primeira Páscoa, a Páscoa que foi celebrada pelos judeus na ocasião em que foram retirados da escravidão no Egito, ela se deu da seguinte maneira: cada família pegou um cordeirinho, matou esse cordeirinho, um cordeirinho sem mácula, um cordeirinho perfeito, matou esse cordeirinho e com o sangue do cordeiro eles marcaram os umbrais, os batentes das portas de suas casas. Por quê? Porque Deus estava para enviar a última praga do Egito, que era a morte dos primogênitos, a morte de todo filho primeiro que nasceu entre as pessoas e entre os animais também. E esse espírito da morte só não iria entrar nas casas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. O nome disso em hebraico é Pessah, que significa passar por, sobre, pular, Pessah. É daí que vem Passover em inglês, e é daí que vem Páscoa. Pessah, pular. Engraçado, né? Você colocar um coelhinho que pula, né? Tipo, coelhinho também pula, não é só o espírito que... Meu Deus! O sangue estava nos umbrais da porta, e quem não era alcançado pelo espírito de morte é quem estava debaixo deste umbral, por trás desta porta, para lá do sangue. O sangue de Jesus aplicado sobre a tua vida, sabe onde ele está? Ele está na cruz, na sua cruz. E se você não estiver carregando a sua cruz, o sangue de Jesus não vai fazer o que você espera que faça na sua vida, porque é através da cruz que esse sangue se aplica. Você fala, mas e como é que você explica quando a mãe está orando pelo filho, o filho nem conhece Jesus e o sangue de Jesus alcança a vida daquele rapaz? A mãe estava com a cruz dela, ela estava carregando a cruz dela, crendo em Deus, lutando pela fé, permanecendo, orando, e o sangue de Jesus tem poder.
Só que ele não tem poder, assim, a esmo. Existe um preço. Existe um preço. É pela graça que nós alcançamos isso. Não é por mérito. Não tem nada que você possa fazer para merecer isso. Mas para que você possa estar debaixo dessa promessa, o teu umbral tem que estar pintado com sangue. E você tem que estar debaixo dele. Você está entendendo? É por isso que Jesus Cristo falou: tome tua cruz e me siga. Não foi à toa. Ele não falou isso por nada. Ele não falou isso por motivo algum. Ele disse: o que me conecta a você é a cruz. O que me conecta a Cristo é a cruz. O que me conecta a Deus é Cristo. Você entende? O símbolo maior da Páscoa é a cruz. O que me conecta a Cristo é a cruz. A minha cruz me conecta a Cristo. A minha cruz me dá acesso ao sangue. A minha cruz me coloca debaixo do sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Mas onde está escrito isso na Bíblia? Vou te dar um exemplo prático, ao invés de te responder onde é que está escrito isso na Bíblia. Alguns aqui já sabem, porque eu já compartilhei com vocês, que logo no começo da minha conversão, eu estava gravando um disco de um camarada muito bacana. E ele frequentava a igreja. Frequentava uma igreja evangélica. E ele vivia, querendo me levar a Narcóticos Anônimos, porque ele era um frequentador assíduo do Narcóticos Anônimos. Inclusive eu cheguei aí com ele lá. E ele falava da igreja também para mim. Só que quando eu me converti, eu tive uma daquelas conversões assim, que você muda da água para o vinho completamente. E aí eu comecei a observar algumas atitudes dele, e eu falava assim: puxa, mas você fala que você é cristão, mas você fica pegando essas meninas do Narcóticos Anônimos aí, tocando terror, cara, pegando as meninas que acabaram de chegar, estão tudo fragilizadas, e você... Não, mas Deus é um Deus de processo. Ele sabe da minha limitação, então Ele está fazendo a obra em mim. Eu falei: puxa, que Deus bonzinho. Então Deus é um Deus de processo, nesse meio tempo então você toca o terror e está tudo certo. Deus é bom. Eu falei: legal, tá bom. Muitos anos depois, mesmo, mais de 10 anos depois, estou entrando no congresso do Bola de Neve, acho que mais de 16 anos. Estou entrando no congresso do Bola de Neve, quem que eu encontro no saguão da sede? O cara. Ele e um pastor. Aí ele me viu e falou assim: Maurício, cara, pô, você tá aqui e tudo mais. E aí ele falou: pô, você também tá aqui, velho, que legal, pô, bacana, tal, você é legal, tal. E aí, pô, cara, agora ele falou pra mim: eu tô firme na igreja, cara, tô frequentando a igreja aqui do pastor sei lá eu quem e tal, tá bacana, tô começando, né, e tal. Tá começando? Mas você não era crente antes, quando a gente se conheceu? Né, e tudo mais. E você? Eu falei: eu sou pastor. Caramba, você é pastor? Eu falei: sou. Caramba. Então, Deus tem me dado uns louvores, cara, você não quer ouvir os louvores e tal? Porque eu sou produtor musical, né? Tenho estúdio e tal. Você não quer ouvir os louvores? Eu fico olhando para a cara dele e falei: irmão, Deus vai fazer aí uma obra na sua vida, né? Vamos ver onde é que vai dar. Aí a gente não se falou mais. Pouco tempo depois, para ser mais preciso, acho que sexta-feira, eu recebo, quinta, sei lá, eu recebo um WhatsApp desse camarada. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu quero compartilhar com vocês. E eu estava prestes a assistir um filme com a minha esposa, depois de muito tempo sem assistir nada. Nós íamos assistir I Can Only Imagine, eu só posso imaginar. Comendo batata Pringles, deitados na nossa cama. E de fato, isso era algo que eu só podia imaginar, né? Porque fazia muito tempo que a gente não fazia nada parecido com isso. Então, acho que foi apropriado assistir o filme, eu posso imaginar, porque era isso que eu fazia. Só imaginava, né? Criança toma um tempo, viu, gente? Mensagem dele: fala, meu amigo, tudo na paz? Como andam as coisas aí no seu quintal? Espero que tudo bem. Tá lá. Aí ele fala assim: eu preciso compartilhar algo com você, que vem do Espírito de Deus.
Eu respondi: manda. O Espírito de Deus pede que eu grave os louvores que venho compondo todos os dias. São muito lindos. Esse talento que Deus me deu, Ele pede que eu compartilhe com o mundo afora. Todos os dias Ele me fala: pede ajuda, chama o Maurício. Deus fala para ele: chama o Maurício, vê se ele pode te encaminhar para alguém. E aqui estou eu. E aí no final ele mandou um macaquinho com as mãozinhas no olho, assim, tipo, aí, o que será que ele vai falar? Aí eu respondi o seguinte: querido, eu não tenho ninguém para te indicar. Estou afastado da cena tem um certo tempo. Eu mesmo tenho coisas demais para fazer no meu dia a dia. Trabalho, família, esposa, 2 filhos pequenos e dependentes, uma igreja com mais de 400 membros para cuidar e muitas contas para pagar. Meu conselho para você é o seguinte: se Deus está no negócio, o recurso virá. Seja através de dinheiro para você contratar o serviço de um produtor, seja através de alguém que queira te produzir. Até lá, Deus vai testar sua motivação e resiliência, como Ele faz com todo mundo. Veja a história de José no Egito. A promessa dele era gigante. A forja que ele teve que passar foi proporcional. É assim que Deus age. Ele dá o dom, o sonho e a vontade. E usa isso tudo para nos levar por um caminho de aperfeiçoamento. Quem desanima pelo caminho, o faz por 2 motivos basicamente. Primeiro, a carne falou mais alto que o espírito e a saudade das coisas do mundo foram mais fortes que o desejo de buscar a Deus. Segundo, a motivação que levava a pessoa adiante era carnal e não espiritual, e por causa das lutas que a forja traz, a motivação, acaba se transformando em frustração e a pessoa desanima e desiste. Se você estiver no caminho certo, ainda que demore anos, nenhuma das 2 coisas lhe será impedimento para chegar lá. Nesse meio tempo, ore todos os dias, devore a Bíblia, seja um membro ativo, fiel e funcional em sua igreja, procure colocar em prática tudo o que aprender. Te amo, meu irmão. E ele mandou a mãozinha para mim assim. Sabe então qual foi o filme que eu assisti depois? Eu só posso imaginar. Você sabe do que se trata esse filme? Se trata de um rapaz que é músico e que sofreu abuso do pai a infância inteira, foi espancado diversas vezes pelo pai, a mãe o abandonou, e ele ficou morando com esse pai carrasco, abusivo, durante anos, até que ele se enche o saco e sai para a vida, sai para a estrada para tentar viver a música. O cara talentosíssimo, fica anos tentando, não consegue, até que Deus toca o coração e faz ele voltar para encontrar o pai e resolver as diferenças que ele tinha com o pai. E quando ele chega, ele encontra um pai transformado, um pai convertido de verdade, um pai que estava carregando a sua cruz, assim como o rapaz também estava. E depois que ele tem esse encontro com o pai, ele descobre que o pai estava com uma doença terminal, tinha poucos meses de vida, enfim. Ele tem uma experiência sobrenatural com o pai. Estou estragando para quem não assistiu o filme ainda, mas eu preciso falar. Tem uma experiência sobrenatural porque ele passa a ter no pai um amigo que ele nunca imaginou ter na vida. E então o pai dele morre. E ele fica mausaço, porque o pai morreu, zoado. E ele chega a escrever no papel assim: como pode ser justo eu ter tido a vida inteira um carrasco na minha vida, e quando ele se tornou meu amigo, ele morreu. E sabe qual foi a posição dele? Continuar abraçadinho na cruz, se submeter a Deus. E a sequência disso foi que ele escreveu a música mais tocada na história dos Estados Unidos. Custou um preço. Eu não estou dizendo que esse rapaz que me mandou essa mensagem não pode um dia vir a ser um grande músico, não sei, mas não vai ser assim. Nada é assim com Deus. Deus transforma as nossas vidas, e isso acontece através da cruz. Curva a tua cabeça e fecha teus olhos.